Fala, gente! Sejam bem-vindos ao Focus 23, Universo da Superação, mais um episódio sempre apresentado por mim, Jaime Marcelo, e o novo careca do pedaço, meu mestre Roger Chedi. É nóis. Hoje, com uma conversa super legal, conteúdo que mais vamos ter aqui, porque a pessoa que está sentada na nossa mesa hoje, o nosso convidado, ele transita em diversos segmentos. Tem história, hein? Um cara que tem muita história, muita história. Esses dias eu estava falando sobre ele, inclusive, porque participou, inclusive, de uma das maiores novelas da história da televisão brasileira. Eu sou noveleiro. Tá aqui, Alexandre Frota. Bem-vindo, Ale. Obrigado. Pô, muito bom estar aqui para bater esse papo com vocês. Hoje nós vamos dar muita risada, porque você tem muita história para contar. Temos muitas histórias. Ô, Ale, conta pra gente como é que você começou a tua carreira de ator. Na verdade, eu ia me formar em oficial da Marinha, né? O meu avô, o sonho dele era esse, e ele me colocou na escola, no curso para você se tornar fuzileiro, oficial da Marinha, e eu fui também para a escola preparatória. Mas a minha mãe, ela sempre foi secretária executiva da Faculdade de Teatro do Rio de Janeiro. E meu pai foi um dos grandes produtores da TV Globo. E aí eu sempre vivi esse meio, eu sempre, quando eu era pequeno, me levavam nos estúdios, eu via as gravações de novela e etc. E aí, de repente, durante esse curso, apareceu uma oportunidade. Eles estavam precisando de elenco de apoio no Teatro Municipal para a ópera O Guarani. Você tinha quantos anos? Eu estava com 18 anos. E aí eu falei, pô, eu vou me inscrever nessa parada, eu vou lá para fazer figuração, né? Só que quando eu cheguei lá, passei lá no teste e me colocaram na linha de frente como um dos índios principais. Não cantava, obviamente, mas, porra, aparecia muito. E aí eu me encantei com aquele negócio, né? E minha mãe, secretária de teatro, eu falei para ela, pô, eu queria ver se eu fazia um curso de teatro e tudo. Aí ela me falou que tinha a Maria Clara Machado, o tablado, né? Da Maria Clara Machado. Uhum. E ali eu comecei a fazer o curso da Maria Clara Machado, fiz durante 6 anos, me formei lá. Eu peguei logo uma turma muito boa, que tinha Malu Mader, Felipe Camargo, Maurício Matar, Roberto Batalhin, caramba, Marcelo Novaes. Era uma galera, Paula Lavigne, que está casada hoje com o Caetano, né? Então era uma galera bem bacana. E ali eu comecei a fazer os espetáculos amadores, e os espetáculos sempre fazendo sucesso, porque o nosso diretor, ele tinha uma boa sacada com a linguagem jovem, né? E ali, nesse momento, é que eu começo também a me interessar por produção. Então, eu não fiquei só ator, né? Eu comecei a fazer iluminação, figurino, cenário, direção de arte, contra-regra. Eu gostava de tudo que tinha fora o palco, né? E eu fui estudando, fui me especializando em algumas coisas assim, né? Eu sempre gostei muito dos bastidores, da direção, da produção. Fiquei lá durante muito tempo. E a TV Globo, na época, ela tinha um teatro, que era onde gravava o Faustão, faziam Renato Aragão, né? Os Trapalhões. Era lá no Rio mesmo? No Rio, no Jardim Botânico. É um teatro chamado Teatro Fênix. Esse teatro, ele fica a 500 metros do tablado. Os diretores de novela, eles saíam do Teatro Fênix depois de almoçar e iam para o tablado e sentavam na plateia e ficavam assistindo às aulas de teatro ou os ensaios das peças de teatro. E ali eles começavam a pensar atores e atrizes para estrear lá na TV Globo. Foi o caso do Felipe Camargo com a Malu Mader no Anos Dourados. Eles saíram direto dali para fazer isso. O Roberto Batalhin foi fazer com a Marília Pêra O Homem que Veio de Minas, um seriado, e depois já emendou para uma novela das 8 chamada Partido Alto. E o Wolf Maia me chamou com o Maurício Matar para a gente fazer um teste para a novela das 6, Livre para Voar, com Tony Ramos, Carla Camurati. Cara, e assim, eu não tinha plano B.
Era plano A. Eu falei, eu vou passar e vou entrar para essa parada e acabou. E me preparei para isso. Eu sempre tive umas sacadas assim, sabe? Parece loucura assim as coisas que às vezes que eu falo, mas e depois, anos depois, conversando com Boni, o homem que criou a TV Globo, ele próprio me relatou que a Rede Globo ela tem ela gosta de uma cor, que é a cor azul. São vários tons de azul. O azul e o branco. Até hoje eles são assim? Sim, isso remete a eles uma espécie de, sabe, sucesso, vitória, enfim. E eu tive essa sacada e eu fui nas lojas americanas e comprei uma camisa azul da cor que eu sabia que a TV Globo gostava e falei, eu vou fazer o teste logo com essa camisa, que é esse azul que está ali na parede, ali atrás dele ali, ó. Royal. Esse azul royal. Eu fui para lá já com essa camisa, porque eu falei, eu já vou com a cor da emissora. Né? Mas eu fiz isso de intuição. Anos depois que eu soube que... Né, eu fiz isso assim, achando que eu observava isso. E aí eu fiz o teste, passei. Eu fiz o teste com a Cássia Kiss. A Cássia Kiss também fez o teste nesse dia. E uma coisa que eu achei legal, e até hoje eu gosto de fazer isso, que é o seguinte. Cheguei lá, tinham 100 e poucos atores e atrizes. E você chega 9 horas da manhã para fazer o teste. E o Wolf explicou, o Wolf e o Paulo Biratã, eles explicaram como seria a cena e etc e tudo. E quando acabou de explicar, falou, bom, então vamos lá, quem quer fazer primeiro? Eu levantei o braço. Eu falei, eu quero ser o primeiro. Porque na minha cabeça, eu sempre achei o seguinte, você começar cedo, a equipe está descansada. Quando vai chegar lá pro final, todo mundo quer... Saco cheio já. Quer ir embora, e o cara já viu 100 vezes a mesma cena. Enfim... Eu sei que eu fui para fazer o primeiro. E eu fiz o teste, eles pediram para repetir, eu achei que tivesse ficado ruim. Eu fiz o teste com uma atriz primeiro, Cássia Furró. A Cássia passou no teste, e eles não me falaram que eu tinha passado e pediram que eu repetisse o teste com a Cássia Kiss. E eu repeti com a Cássia Kiss o teste. E os 3 passaram. O Maurício passou, mas guardaram o Maurício para Roque Santeiro, que foi a novela que ele estava se referindo aqui. Né? O Maurício fez o papel do João Ligeiro, que é o filho do Beato Salu. E irmão do Roque Santeiro. Né? E foi, inclusive, no capítulo da morte do personagem do Maurício Matar, que a novela deu 100 pontos de audiência. Nunca aconteceu isso na vida, nunca tinha acontecido isso na história da TV Globo e nunca mais aconteceu também. Né? Foram 100 pontos de audiência nesse dia, sem internet, sem essas coisas que vocês... hoje, né, transitam com ela. E aí eu fiz a primeira novela das 6 e antes de acabar das 6, eles já me escalaram para essa Roque Santeiro, que foi a novela das 8. E aí eu fiquei na TV Globo, fiz 12 novelas, trabalhei muito na TV Globo. Quanto tempo lá direto? Eu fiquei direto na TV Globo 10 anos. E aí, no meio do caminho, por causa do teatro e a questão de produção e etc., eu acabei conhecendo o Roberto Thalmann, né? Eu fiz uma novela com ele chamada Top Model. E aí, nessa época, ia acontecer o Rock in Rio 2. E aí eles me chamaram, né? Tudo que você vê hoje no Multishow, MTV, o caramba, lá atrás eu fiz, entendeu? Então, eu fui apresentar o Rock in Rio, fiz 4 edições do Hollywood Rock, que era um festival que acontecia no Sambódromo do Rio de Janeiro. Trabalhei e apresentei Sting, Tina Turner, Madonna, Michael Jackson. Vi coisas assim, né? E eu me amarrei porque a Globo me levou para essa área do show, do entretenimento. Eu gostava muito, né? Então, eu fui ali meio que, sabe, entendendo um pouco de tudo, né? E para mim foi muito bom, foi uma experiência ótima. Aí eu saio da TV Globo e retorno de novo para fazer Malhação. Fiquei 2 anos em Malhação como professor de jiu-jitsu lá, o Raul. Você, o Raul? Eu era o Raul. Eu era o Raul. E, enfim, aí a história é muito, muito grande. Você está há quanto tempo afastado da
de televisão, TVs, na verdade, são muitas idas e vindas, né? Porque a minha história dentro da televisão é grande. Eu fiquei 10 anos na TV Globo, fiquei 6 anos de Record, fiquei 11 de SBT. Você sente falta quando está longe? Não, hoje eu sinto falta de dirigir, de produzir. Né? Eu fiz bastante coisa quando eu estava na Record, que eu fiquei na área de criação da Record. Então eu fiz muita coisa lá para os programas, né? Implantei o Legendários com o Marcos Mion. A gente trabalhou muito no Hoje em Dia fazendo matérias especiais. E coisas assim, por exemplo, 30 anos do Menino do Rio, com André de Biasi. Então a gente ia contar essa história, como que ela aconteceu, como é que o André de Biasi chegou a interpretar o filme O Menino do Rio, sendo que o Menino do Rio, quem escreveu a letra e a música foi o Caetano, e só que o Caetano no primeiro momento não quis gravar e levou uma fita cassete e deu na mão da Baby Consuelo. E, porra, arranhou ali e a Baby cantou lindamente aquilo. E o Caetano e a Baby, eles, quando produziram essa música, o Caetano conhece, nas areias escaldantes do Rio, um cara chamado Pepe, o Pedro Paulo, não o Pedro Paulo Voador, né? O que foi marido da... Como que é o nome da Frenética? Ela esqueci o nome dela agora. Enfim. Mas, enfim, ele conhece o Menino do Rio, né? O verdadeiro Menino do Rio, com um dragão no braço. E aí essa história acontece. E o André de Biasi era apaixonado por essa história e aí resolve escrever um roteiro, vai na casa do Caetano Veloso, enfim. Eu vivi muito intensamente os anos 80 no Rio de Janeiro. Ou seja, você tem história pra caramba, né? Estava no Verão da Lata, né? Conhece essa história do Verão da Lata? Não, conta aí, conta. Verão da Lata é o seguinte, um navio chamado Solana Star, ele entrou nas águas, né, do Brasil e em determinado momento a Polícia Federal, a Guarda Costeira, enfim, eles foram interceptar o navio porque tinha uma denúncia. E os caras jogaram de dentro do navio um monte de lata de maconha. E a lata foi parar na orla do Rio, na Barra, Ipanema, Leblon. E aí ficou conhecido como Verão da Lata, né? E era um verão dos anos 80 que estava começando a estourar a Blitz, fazendo 40 anos agora, enfim. Se eu ficar falando aqui contigo... Vai tempo, né? Ô, Frota, ainda nessa questão aí da... Rock Santeiro foi um negócio assim surreal para a televisão brasileira, né? Foi. Para mim foi surreal 10 vezes, né? Porque eu estava começando como ator e de repente eu caio num elenco que tem Lima Duarte, Regina Duarte, Ioná Magalhães. Peguei Ioná Magalhães de fazer par comigo, e mais Lucinha Lins, Armando Bogos, só tinha... Era incrível, Era cara. os faixa preta todo da TV Globo reunido numa única novela, né? E eu de faixa branca, o Maurício Mara chegando lá, olhando para aquela gente toda que a gente, durante muitos anos, a gente foi fã, né? A gente olhava e falava, caramba... Legal. E aí, dar de cara com aquele, sabe, com aqueles monstros da televisão, pra gente foi Zé Wilker e mais uma Fábio série, Júnior. Fábio Júnior. Eu contracenava direto com o Fábio Júnior e, imagina, tu não é ninguém num dia, aí depois você entra numa sala, os caras falam, você... Foi a novela mais marcante pra você, essa, não? Não, eu fiz... Não, essa novela foi marcante por causa da audiência e essa situação toda. Mas depois eu fui fazendo novelas que eu fui protagonizar as novelas. Então, para mim, tem outras novelas que eu fiz que eu acho mais legal, assim. Mas deve dar um nervoso, né? No começo, já com essa galera toda, hein? Fiz muitas novelas das 7, né? Sassaricano, né? Eu fui jogado para a novela das 7, porque o Lombardi e o Silvio de Abreu, eles tinham um certo tipo que eles gostavam, entendeu? E eu estava ali nessa linha. Depois, antes já tinha vindo o Mário Gomes, né? Aí depois lembra da história eu entrei e aí depois veio atrás de mim o Raul veio depois? Humberto Martins. O Raul, nessa época, tinha ido para a Manchete. Né? Ele foi fazer Cananga do Japão. O Raul sempre dançou muito e etc. E tal. Então, o Raul ele tinha feito uma peça de teatro com a gente, uma participação em Capitães da Areia,
o Raul, pô, é um mestre de capoeira, né? Um cara que, porra, joga muita capoeira. Então o Raul, ele foi para a rede, na época, Manchete, né? E fez muito sucesso lá na rede Manchete. Ô, Frota, voltando lá, nesse elenco de monstros que tinha, você tava no Olimpo ali da televisão, tava né? assistindo, né? Da teledramaturgia, né? Teve alguém ali que você fala, puta, foi fundamental pro meu crescimento como ator que você Cara, eu apresentou? contracenei com a Ioná Magalhães, que morreu alguns anos atrás, né? Na época, além de uma grande atriz, uma excelente atriz, uma mulher madura e muito bonita. E, cara, eu, garoto, chegando e tendo que contracenar com ela, aquela coisa do garoto com a mulher mais velha, né? Essa relação sendo mostrada para o país, isso para mim foi, né? E contracenei com a Regina Duarte, tive várias cenas com a Regina Duarte também, enfim. Sabe, eu passei por várias, assim. Tem alguém desse elenco que te ajudou muito? Porque cara, eu vou te falar, na televisão ninguém ajuda ninguém. Entendeu? Essa é a verdade. Você que tem que se ajudar e você precisa ir se adequando ali, se né? adaptando, se adaptando a se adequar. Né? Ninguém ajuda ninguém, assim. O teu dever como ator de novela é você estudar a personagem, decorar o texto e chegar lá e fazer o seu trabalho. Quem é que mais errava nesse elenco aí? Era todo mundo fera. Ninguém errava ali. Ali não tinha possibilidade do erro. E eu acho que os personagens eram riquíssimos. Né, a novela fez muito sucesso. A novela já tinha sido censurada anos antes, né? Quando o Dias Gomes escreveu, pela época da ditadura no Brasil, e depois a novela veio e a novela explodiu. Né? O Roque Santeiro, na primeira versão, era para ser o Francisco Oco, não era? Eu não vou te falar sinceramente, eu não sei, eu não lembro. Eu sou fã dessa novela, cara. Eu não lembro se era o Francisco Oco, porque eles gravaram alguns capítulos e a censura, porque eu peguei essa época ainda, né? Quando eu fiz a primeira novela das 6, eu ainda peguei essa época que alguns capítulos você gravava e mandava para a censura. Para ver se podia. A censura olhava e via se podia ou não podia passar a novela e etc e tal. E a Porcina, ela era a Beth Faria. A Beth Faria eu sei que era. O Francisco, eu vou te falar que eu não sei, mas a Beth Faria eu sei. Agora que você está falando, eu lembro. Seu personagem era o Carlão, não era? Luizão. Luizão. E você fazia o quê no papel? Eu era um produtor de cinema, porque dentro da novela a gente chega na cidade de Roque Santeiro, lá na cidade do Roque Santeiro, a gente chega para fazer o filme do Roque Santeiro. E aí, cara, vira uma confusão, porque as histórias reais entram por dentro das histórias do filme, da ficção, e aí vira um carnaval aqui. Era divertido, Sete? Era divertido, muito divertido. Vocês deviam se divertir pra caramba. Me fala uma coisa, qual foi um dos maiores micos que você viu ou que você passou dentro dos estúdios? Não, cara, acontecem várias coisas inesperadas, né? Eu, por exemplo, teve uma novela das 7 que eu estava fazendo, Sassaricando, o nome dessa novela. E o meu cenário era muito usado, que era o cenário da nossa casa, que ficava no cenário da família pobre, né? Ficava num cortiço. E um dia, assim, uma semana antes, eles falaram, a direção falou, olha, vai descer aqui toda a direção, vai vir o Boni, vai vir toda a equipe grande da novela, vem assistir aqui alguns capítulos da novela. Ninguém precisou certinho qual era o capítulo, qual era o dia e qual era a cena que os caras iam assistir. E esses caras desceram no dia que era o meu cenário para assistir, né? E avisaram pra gente. E eu tinha uma cena que eu falava com o Rômulo Arantes, conversava com ele e abria a torneira da cozinha para pegar uma água, um negócio assim. Cara, entrou toda a diretoria, né? Os caras ficaram, a gente tinha ensaiado, e atenção, tudo pronto, atenção, luz, som, gravando. Aí, pá, eu fui, meu irmão,
Quando eu abri, a torneira saiu na minha mão e o jato de água voou naquela comitiva que estava parando. Juro, eu tive que botar a mão no negócio assim, e pararam a gravação, obviamente, né? Mas, porra, eu fiquei meio assim, sem gravar. Eu falei, puta, logo no dia que vem toda a direção aqui, voou, cara. Saiu. Lady Murphy, né? Caiu a torneira e o jato de água saiu assim, ó, foi reto nos caras. Vamos fazer só uma pequena pausa, que nós temos um parceiro. Tá lá em Nosso Londres, representante Pérolas do Ricardo. internacional. Ricardo é nosso parceiro representante internacional, trazendo informações agora sobre esses dias que entrarão para a história, né? Tá ouvindo aí, Ricardo? Boa noite. Com certeza, aí, né? meu querido. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite, Alexandre. Tudo bem com você, meu querido? Tudo ótimo. Muito bom estar falando contigo. Você sabe que esse sotaque carioca é maravilhoso, né, gente? A partir do momento, a primeira vez que eu escutei a pessoa falar porta, eu falei, gente, você tem coração carioca, né? Porque o sotaque gostoso de escutar é o sotaque carioca. Eu tô vendo que essa conversa vai ser maravilhosa, né? E olha que eu moro em São Paulo já desde 1991. E não perde o sotaque. As pessoas falam muito que eu tenho esse sotaque carioca, mas, pô, eu acho que mais carioca do que eu é o Evandro Mesquita. Ninguém pode falar que o Evandro... Você sabe que eu já entrevistei ele, né? Ele já teve comigo no Sofá dos Famosos. Eu já entrevistei o Evandro Mesquita e eu não conseguia me concentrar. Eu não tô brincando, porque eu sou tão gamado no sotaque carioca que ele falava Você e eu me ficava perdia no que eu tinha que falar com ele. Não, e é muito... Aliás, mandar um abraço para ele, porque a Blitz está comemorando 40 anos de Blitz, né? Tocaram agora no Rock in Rio. Fizeram um showzaço, né? No Rock in Rio, foi muito bom. 40 anos de Blitz. E o Evandro é incrível, né? Completo, né, cara? Não se faz mais música como antigamente, né? E como ator também, ele se reinventou, né? Nosso Paulão da regulagem. Ricardo, o que você tem de novidade pra gente aí? Então, primeiramente, eu quero dizer que eu sou muito fã do Alexandre Frota, hein, gente? Obrigado. Eu gosto demais, já gosto demais de você. E você cada dia maior, né? Você é um cara, assim, gente, esse homem ele toma a tela da TV inteira, né? Então eu sou fã demais de todo o trabalho. Eu tava ouvindo você agora falando de todos os trabalhos e eu sempre... eu tive muito a minha juventude, foi sempre. Tava agora conversando com um amigo meu e ele falou, gente, quem que não assistiu Alexandre Frota, né? Assim, nós crescemos com as novelas e com você aí aparecendo em papéis maravilhosos e lindo, como sempre, maravilhoso. Então é só para você saber. Vou colocar aqui no microfone aqui, tem um recado do Evandro, que outro dia eu falei com ele antes do Rock in Rio. Eu falei, desejei boa sorte para ele mandou só pra gente ver o sotaque dele aqui, ó. Vamos lá. Ai, meu Deus. Valeu, Frotinha. Foi legal pra caramba. Maravilha, queridão. Um abração. Não tem como não falar, né, cara? Carregado. Que vocês falam cantado, gente. E daí vocês colocam esse chiado na voz, que é uma coisa forte. Eu acho lindo, não sei. É que eu sou suspeito, né? Porque já compraram eu muito rápido com esse sotaque. Agora, falando para vocês aí, então, para quem tá me conhecendo agora, né? Porque eu tô chegando primeiro agradecendo a todos vocês aí do Focus 23, né? Desse podcast maravilhoso que tá trazendo tanta coisa legal. Então, para mim, está sendo uma honra estar podendo trabalhar junto com vocês. Vai ser muito gostoso poder estar trazendo toda a novidade, não só aqui do Reino Unido, mas de toda a Europa. Porque Pérolas de Ricardo, a gente é liso. A gente é que nem bagre, né, gente? A gente está em tudo que é parte. Então, a gratidão é nossa, viu? A gratidão é nossa. O prazer é todo nosso, Ricardo. Muito obrigado. E eu sei que vai ser um casamento muito gostoso. Eu acho que tanto vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Já estou mostrando aí, no primeiro episódio, trazendo esse homem lindo, maravilhoso, esse artista incrível que é o Alexandre Frota. Você viu que nós conquistamos o Ricardo por tua causa, né, Ale? Muito bom, hein? Não, gato. Ô, Alexandre, você sabe que a hora que eles falaram pra mim que você ia estar aí, eu falei assim, eu vou nadando se vocês não me colocarem pra falar com esse homem. Mas é aquele negócio, nunca dá tudo, né, gente? Não tem como, porque assim, que bom que eu não tô aí, porque senão esse negócio ia ficar pequeno pra nós dois aí, eles aí sim, hein? Isso foi sorte. Isso foi sorte. O universo falou, deixa eu salvar o Alexandre Frota do Ricardo. Se tivesse alguma pergunta para fazer pro Frota, que pergunta que você faria? Se fosse para, assim, literalmente, principalmente no tempo de hoje,
que eu acho que assim, não existe mais caixa, né? Eu acho que hoje a gente está com uma liberdade de expressão muito grande, principalmente na televisão. A televisão brasileira, ela ainda fecha muita coisa. Agora, a pergunta que eu tenho para fazer, e não é nem só para ele, mas eu vou perguntar para ele porque eu tô com ele aqui. E eu sempre tenho muita curiosidade porque eu moro fora também. Eu vejo como que a sexualidade, os gêneros, todos tão liberais aqui no Reino Unido, principalmente no Reino Unido, mas na Europa em geral. Se fosse para ele fazer uma novela agora, se tivesse que fazer um casal gay, se ele faria, como que ele faria esse personagem? Eu adoraria faria muito bem e faria de maneira totalmente brilhante, eu acho. Eu ia me entregar ao personagem, até porque eu acho que são personagens assim que, quando caem para um ator, ele precisa aproveitar, não pode perder a oportunidade. E acho que você não pode fazer uma coisa caricata, você não pode fazer uma coisa caricata. Você tem que realmente representar o que a gente vê hoje, né? A gente está num país muito plural, onde a gente sabe da diversidade, mas infelizmente a gente é um país hipócrita, né, de falsos moralistas, um país que tem muitos, se apresentam muitos como conservadores, de família, né, mas entre quatro paredes fazem de tudo. Então, as pessoas criticam muito, né, as opções sexuais de A ou de B, enfim. E a gente precisa andar para frente com isso, a gente precisa, Ricardo, ter essa liberdade, né, conquistada, respeitada. Eu agora, só para, assim, sem querer entrar no assunto, mas eu sou o deputado atualmente que, agora candidato a deputado estadual, que estou ajudando a primeira candidata advogada trans do país, para deputada federal, do Rio, que é a Márcia Guedes. Meu voto era teu, hein? Obrigado. Márcia Rocha, perdão. É uma advogada trans, né? E no início, quando as pessoas viram, criticaram muito, mas, cara, eu acho que eu estou seguindo no caminho certo, que é você poder abrir fronteiras, cara. Chega, né? As pessoas estão cansadas dessas violências e agressividades e hipocrisia, preconceitos, né? É difícil. Arrasou, fantástico. E não era menos que eu esperava também, já estar ouvindo você estar falando tudo isso. Agora, falando já de toda essa coisa do que está acontecendo aqui, né, gente? Eu acabei de chegar de Portugal, nós estamos fazendo um evento de 200 anos de independência do Brasil. Foi feito um evento gigantesco em Albufeira. Eu sei que você também morou em Portugal, né, Alexandre? Isso. Eu acho que a gente era vizinho ali, hein? Porque você falou pra mim que morou no Rato. No bairro do Rato, isso. Assembleia da República. Eu morei na frente da Assembleia da República por 5 anos. Depois eu fui pra Espanha. Por 5 anos eu morei na mesma casa ali no Rato. Então a gente era vizinho, talvez e nem sabia. Eu gosto muito de Portugal, de Lisboa. Tenho amigos lá. Maravilhoso, né? Passei uma fase muito boa da minha vida em Portugal. Portugal, né? Eu fiz um reality show que fez muito sucesso em Portugal, chamado Quinta das Celebridades, que deu origem à Fazenda. Eu lembro. Hoje aqui. Acho que eu cheguei a assistir. Você começou com a Fazenda aqui, né? Foi, mas eu trouxe Quinta de Portugal, que lá era a Quinta das Celebridades. Você trabalhou na produção dele, né? Sim, montei achei a Fazenda, inclusive, né, lá em Itu. A primeira Fazenda foi em Itu. Não era essa em Itapecerica. Não. Ô, Ricardo, sabe que esse querido cidadão aqui... Bom, primeiro que eu conheço ele há muito tempo, né? Nós temos amigos em comum. E ele tem diversas histórias engraçadas. Eu quero que ele conte a história do sapo. Pô, a história do sapo foi na época de loucura, né? Todo mundo sabe que eu tive uma história muito grande com drogas e enfim. E eu viajei com um grupo de amigos para São Pedro da Aldeia, lá no Rio de Janeiro. E todo mundo os caras resolveram tomar ácido. E eu fui na vibe e mandei um pra dentro.
E aí, cara, em determinado momento, todo mundo falou, pô, a gente tá indo pra festa, os caras já não estavam se entendendo. E dentro da casa, no fundo do quintal, assim, da casa, tinha um lago. E eu tinha parado ali no lago, assim, já tava bem louco, né? E aí eu parei no fundo lá na beirada do lago, aí, porra, o sapo mandou uma. Ruck. Aí eu. Ruck. Aí o sapo. Ruck. Eu falei, porra, mano, o sapo tá falando comigo, olha só. Aí eu fiquei, ruck. Aí o sapo, ruck. Aí eu, ruck. Aí os caras, vamos pra festa. Eu falei, não, meu irmão, vou ficar aqui, que tô tendo uma conexão aqui com o sapo e vou ficar aqui. Fiquei lá, não fui pra festa e fiquei lá. Trocando a maior ideia. Não, sabe quantas horas, Deus sabe quantas horas eu fiquei lá com o sapo. Eu tinha certeza que o sapo tava... Você sabe que todo mundo, eu acho que todo mundo que já passou já teve um contato com a natureza desse jeito, entendeu? Eu já tive com uma aranha num festival. Já tive uma conversa, assim, vendo ela construindo a casa dela. Mas isso é outra história que, assim, ó, eu vou guardar essa do sapo pra mim. Pô, essa do sapo foi demais. Tranquilo agora, sabendo que todo mundo passa por alguma coisa assim. Agora, meninos, eu queria falar um pouquinho também de tudo isso que está acontecendo aqui, né? Eu acho que é super legal para vocês que estão aí no Brasil saberem o importante que está acontecendo agora aqui no Reino Unido, né? Com tudo isso que está acontecendo com a rainha. Eu quero só dizer para vocês que na segunda... Eu estou indo agora para Paris, porque eu vou fazer um evento lá, mas na segunda-feira, que é no dia do enterro, eu vou estar passando tudo ao vivo para vocês. Ainda? Então eu vou estar mandando esse conteúdo para vocês aí, diretamente aqui do Reino Unido, junto com Pérolas de Ricardo, para que vocês possam estar passando aí para a galera de vocês também, tá bom? Então eu queria dizer isso para vocês, que todo o conteúdo que nós estamos criando vai ser dado aí para mim, para o Fotos 23. Nós ficamos muito felizes, até porque é um momento histórico, né? É um momento que vai entrar para os livros de história, para os nossos filhos, netos e bisnetos. Com certeza. Então a gente fica Ela muito foi feliz. a rainha que mais reinou, gente. Só lembrando que foram 75 anos de reinado. Essa é a única rainha, desde a história, que conseguiu reinar por tanto tempo. Então ela realmente vai ser uma das rainhas mais faladas aí pelos próximos 200 anos. Ou mais, né? Ou mais, com certeza. E nós vamos trazer tudo isso limpinho para vocês aí. Ô, Ricardo. Fala, meu filho. Eu sei que você está com tempo limitado, mas só para a gente não mergulhar muito nas coisas, sei que você está com tempo limitado, mas só uma curiosidade pessoal minha. Tá existindo uma aceitação legal em relação aos súditos pelo rei Charles? Você sabe que é uma coisa incrível, que assim, ele é meio lerdão, né? Mas ele sempre foi muito lerdão. Antigamente, quando eu fui em algumas coisas que aconteceram em Londres, eu tentava fazer, tanto que no casamento da Meghan eu estava lá também, não convidado por eles, né, gente? Mas eu estava lá. E ele sempre foi muito calado. Eu acho que mais por causa de tudo que aconteceu com a Diana, e daí depois chegou a nova, né? E eu acho que eles escaparam. Ela ficou tanto tempo também por causa disso. Mas agora que ele pegou, que ele teve que entrar, ele está entrando aos 75 anos. Então, ele está muito mais acessível do que todo mundo pensava. Porque ele está conversando com todo mundo, ele fez piada com algumas pessoas que estavam lá, o cara chamou ele para ir para um pub para tomar cerveja, ele perguntou qual era o endereço do pub, isso daí viralizou também, porque ninguém estava à espera que ele estivesse sendo tão acessível e que tivesse tão... Porque ele precisa agora, né? Sim. Ele precisa ser uma pessoa acessível, porque ele tem que pegar a frente de uma forma que faça com que o público realmente aceite ele. E eu acho que ele está fazendo de uma forma muito, muito humana, muito humanizada. Porque não está vindo de um lugar falso. Principalmente hoje em dia, que a gente tem isso muito dissolvido na mão. Por causa do digital, a gente consegue ver falso. A gente teve essa conversa agora há pouco. E ele está fazendo de uma forma muito humilde, ele está chegando muito tranquilo. Nós não achamos que ele vai ficar por muito tempo. Sim. Ninguém acha que ele vai ficar por muito... Ele também não tem nem idade para aguentar isso. Eu nem acho que ele quer. Então eu acho que ele vai ficar agora, nesse momento difícil, pelo menos é a opinião que nós estávamos falando esses dias numa entrevista. A gente acha que ele vai ficar um pouco para tapar, né, esse momento, porque não dá para a rainha morrer e ele entregar o cargo tudo de uma vez, porque ele vai matar o povo. Mas eu acho que ele vai esperar esse momento da morte da rainha passar, e a partir que esse momento aí, 1-2 anos, ele já vai entregar isso pro filho dele, quase certeza. Podem esperar aí, e já é legal também vocês ficarem sabendo que toda essa informação, diferente de como ela vem, a gente vai estar trazendo aqui. Mas nós fizemos uma matemática de pelo menos uns 2-3 anos, ele já está passando pro filho dele já. Legal, Ricardo. Olha, muito obrigado.
agradecemos de coração que você faça aí uma boa viagem, né? Que você vai estar viajando e um bom regresso. Peregrinação, meu querido, não é viagem, é uma peregrinação. Porque para vocês que estão assistindo, meu voo foi cancelado. Então, não tem voo para Paris, porque está tendo uma greve lá. Então, eu tive que pegar um ônibus. Então, eu estou a 8 horas de Paris. Que para nós brasileiros é uma ida ali no Nordeste, né? Não é nada. Mas aí não. São 8 horas de viagem dentro do ônibus que eu vou ter que pegar agora, porque eu tenho que estar lá. Infelizmente, não tinha como cancelar. Mas temos que fazer o que temos que fazer, né? É isso como aí. disse o Alexandre aí. Teve uma hora da entrevista dele que ele falou uma coisa que eu vou levar para mim. Não tinha como, não tinha segunda opção. Não tinha um plano Era B, aquilo isso ali. aí. Não tem plano B, é plano A. Alexandre, gostei muito. É isso aí. Um abraço, Ricardo. Tá bom? Muito obrigado. E aguardamos aí as novidades. Ricardo, um abraço, boa daqui a pouco viagem. eu volto. E obrigado pela Boa participação. peregrinação. Ele já chamou a atenção. É boa peregrinação. Peregrinação, gente. Santiago de Compostela. Hashtag tô chegando. Abraço, Ricardo. Valeu, beijão, Grande tchau, beijo, fica até bem. logo. Até segunda, um Tchau, grande abraço. Alexandre. Obrigado, beijão, fica bem. Aí você Tchau. vê que interessante. No começo da nossa conversa, você falou muito sobre gostar de produzir. Né? E você participou de um marco da televisão brasileira que foi Casa dos Artistas. Sim. Né? E foi o que te impulsionou a fazer a quinta lá dos artistas fazendo. Das celebridades. Das celebridades, né? Isso. Então é muito bacana essa coisa da produção, né? Nós conversamos outro dia aqui com o Paulo Barros, cara sensacional. Gosto muito dele. Cara sensacional. E aí ele falou, eu gosto muito também. Ele produz bem, né? E ele E ele é palhaço, né? trabalha com entretenimento, é muito bom. Então, uma coisa bem legal. Eu queria falar com você sobre pandemia, cara. Tá. Sobre pandemia. Vamos lá. A pandemia tocou muito, muito forte em todos. Em mim, principalmente, eu perdi meu irmão, né, Todo mundo tem uma história, pro Covid. pelo menos uma história muito triste. E eu sou pai, mantenedor da minha família, então a gente sabe que a coisa não anda fácil, Sim. né? E eu não vou me aprofundar muito na questão de política, até porque não é o foco, mas a gente sabe que lá atrás você foi um dos apoiadores do presidente. Do Bolsonaro. Fui. O que rolou na pandemia fez muita diferença para você poder talvez tomar outros rumos? Porque você, na verdade, já tinha rompido, né? Não, rompi com ele logo no início. Rompi né? em 2019, logo em março de 2019, que eu entendi que o país ia caminhar para um caos social como caminhou, e todos estão assistindo hoje o que está acontecendo com o país. O país voltou para o mapa da fome. O país ele tem hoje 33 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. Nós temos 12 milhões de mulheres hoje sem o seu marido, com filhos, e que não sabem o que vão dar de comer para os seus filhos. O país ele vive uma divisão enorme, onde a miséria ela se estabeleceu de forma muito forte. Muita gente foi para as ruas. O número de pessoas hoje desalentadas que estão nas ruas aumentou muito. Eu sei porque eu tenho projetos de trabalho especificamente com essas pessoas, com esse público-alvo nosso. Enfim, então eu já tinha me separado há muito tempo e não me arrependo, e acho que o Brasil é um país soberano, é um país onde a gente precisa, no próximo dia 2, depositar na urna a esperança e a mudança. Né? O país está recheado de ódio, de confusão, de culto à morte, de violência. Nós temos um governo que não fala diretamente para as mulheres, temos um governo que não fala com as classes LGBTQIA+, não fala para as classes quilombolas, não fala para os pobres, né? E isso preocupa muito. Eu acho que a classe média, né, ela não está preocupada com a fome, ela não está preocupada com a miséria, porque são pessoas que ganham de 10 mil reais para cima, viajam, têm 2 carros, vão ao teatro, vão ao cinema, não deixaram de fazer absolutamente nada. Então essas pessoas, para elas, não existe fome. E o país, ele está muito dividido, ele está polarizado.
né? A gente está vendo aí cenas absurdas nas ruas. Eu estou nas ruas todos os dias porque estou em campanha. Na questão da pandemia, nós temos um erro do governo, esquece o Bolsonaro, nós temos um erro do governo federal que não comprou as vacinas quando deveria ter comprado. Com isso, muitos brasileiros vieram a falecer, né? O seu irmão? Meu irmão. Seu irmão é um deles, morreu precocemente, acredito, Sim. porque devia ser uma pessoa com saúde. Antes da vacina. Então, não tinha vacina, né? Foi oferecido ao governo diversas possibilidades para comprar. O líder do nosso país achava que era uma gripezinha, que era uma gripe de maricas, que não podia fazer nada, ele não é coveiro, todo mundo vai morrer um dia, foda-se, e por aí vai. E deu no que deu. Nós temos quase 700 mil mortos hoje no país, né? Quando tenta-se comprar a vacina, um PM foi quem foi negociar 400 milhões de doses por 400 milhões de reais, ganhando $1 de propina em cima de cada dose da vacina comprada, sendo que esses 400 milhões não existiam de doses para vir para cá. Então, teve esse processo, por isso gerou a CPI da Covid, né? Então nós atravessamos um problema, todos nós aqui perdemos ou parentes, ou amigos, ou pessoas que a gente gostava, idolatrava, ou até pessoas que a gente nunca... Mais respeitador. Né? E as pessoas faleceram, e enfim, falta de oxigênio e mais uma série de coisas. Então nós tivemos aí um processo, né, muito equivocado do governo em relação ao atendimento com o povo brasileiro. E isso gerou uma série de situações e uma série de investigações, processos, e isso não é reversível. Você perdeu o seu irmão e você nunca mais vai ver o seu irmão, ponto. Entendeu? E isso é muito ruim, porque a gente assistiu isso, e aí quando você fala da pandemia, no momento em que tinham 450 mil pessoas morrendo, e nós não tínhamos vacinas ainda suficientes, e tínhamos vacinas ainda na dúvida, né? Nós não tínhamos preparado os leitos, os hospitais de campanha, etc. e tal, aparece um grupo de empresários que resolvem fazer festas. E vão dançar em cima dos cadáveres daqueles que estavam morrendo. Então, um grupo de empresários resolve fazer festas, as chamadas festas clandestinas. Quando você pergunta o que eu acho da pandemia, eu vivi na linha de frente da pandemia. Porque eu fui para a rua, alguém tinha que fazer isso, eu fui para a rua interpelar e fazer a intervenção. E isso foi incrível. Nessas festas. Parabéns, por sinal. E arriscando a minha vida, porque eu não tinha vacina, eu não tinha tomado vacina, né? E aí a coisa tomou um rumo que a gente também não esperava, porque foi uma ação nossa e do governo do estado de São Paulo, junto com a prefeitura, junto com Vigilância Sanitária Municipal, Estadual, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Choque e etc. e tal, OAB e Ministério Público, com um decreto na mão. E por que eu levei a OAB e o Ministério Público? Porque o Roger sabe que eu fui um grande baladeiro. Eu conheço a noite. E eu sei que a gente ia bater nas casas e ia ter aquilo. Você não sabe com quem você está falando. A carteirada. E para nossa... Como teve, né? Teve, e a gente passou... O trator. O trator, porque a gente estava preparado para isso. Nós fizemos muitas autuações, né? Encerramos os 5 selos grandes de festas que tinham, de empresários conhecidos que não precisavam estar fazendo esse tipo de coisa, na hora que ninguém podia sair, né? As pessoas morrendo, os hospitais cheios. Então eu ajudei a salvar vidas. Eu vi cenas absurdas, mas o que mais me chamou a atenção
é que no meio do caminho a gente esbarrou com a máfia da noite. E aí a coisa tomou uma proporção gigantesca, porque todo mundo quer um pedaço da noite. Policiais, advogados, políticos, deputados, É uma máquina, né? vereadores, secretários, juízes e empresários, todo mundo faz parte da noite. E a gente começou a chegar em lugares que, primeiro, não estava programado para chegar, e segundo, que quando chegou não tinha mais volta. Né? Bengals também, vocês fecharam vários, né? Sim, e a gente chegava em lugares que, para nossa surpresa, o sócio da casa era um capitão, o dono da casa era um sargento, o delegado, o guarda municipal era o dono do negócio, sabe? E aí, cara, a gente teve que passar por cima desse sistema, e aí nós cortamos um cordão umbilical, né, muito grande, recheado de corrupção, armações, sexo e mais uma série de coisas que vocês puderem imaginar. Cara, foram 5 meses nessa coisa. Só 5? Não, mas Porra, eu saí vivo. Mas tinha um negócio que me incomodava demais, porque eu moro ali no Jardins. E ali era o antro. Ali na Padre João Manuel, quando você sai da Paulista, vira à direita ali na Padre João Manuel, tinha um barzinho que eu falava, gente, não é possível, cara. O barzinho ali, meu, era no auge da pandemia, era é absurdo, é uma falta de respeito. E aí eu já tinha perdido meu irmão. E aí eu passava ali, eu já via com. Eu já não achava certo. Claro. Mas eu passava e achava. Já passei a ver como se eu estivesse levando um tapa na cara toda vez que eu passava ali. Né? E uma coisa que eu queria saber de você, assim. Nós tivemos aí. Eu não procuro não me manifestar muito na questão política, mas uma coisa que eu faço. Eu fui eleitor do Bolsonaro. Sim. E eu falo que é terrível você ter um presidente que todo dia acorda o bom dia dele é seguido de um porra, foda-se, caralho. Né? Porque quando você fala ali, você fala para milhões de pessoas e você faz a diferença para desde de fortalecer a economia ou não, enfim. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Como você enxerga, aí sim, o governo federal fala muito sobre as falhas do Estado, dos estados no combate à pandemia. Como você enxerga isso no nosso estado aqui em São Paulo? Como você acha que o governo estadual soube lidar com a pandemia? Eu acho que sim. Eu acho que soube lidar muito. Não só por a gente ter criado a Força Tarefa, que foi uma coisa paralela, mas você e quem está assistindo a gente aqui precisa admitir que foi o nosso governador, João Dória, gostando ou não gostando dele, criticando ou não, que trouxe a vacina para o país. Talvez muitos amigos seus hoje estão vivos por causa do João Dória, que trouxe a vacina para o Brasil. Foi ele que foi lá fora, na China, buscar essa vacina. E a vacina, a primeira vacina aconteceu aqui, no estado de São Paulo, a primeira mulher a ser vacinada. Então, só por isso, eu acho que já vale muito a pena, porque o Estado saiu na frente. Depois, o Estado, ele lançou um decreto, né? As pessoas reclamam, fica em casa. Cara, não tinha como sair. Não tinha como sair. Não tinha vacina. Como é que você ia deixar a população inteira andando pelas ruas? É difícil, é uma medida impopular. É uma medida impopular. Ninguém quer falar pro cara, meu irmão, para de trabalhar e etc. Mas não tinha o que fazer. Não foi só São Paulo, não foi só, foi o mundo inteiro. Teve lugar, meu irmão, que você para sair de casa, você tinha que ligar no governo e falar, eu tô indo na farmácia e vou comprar determinado remédio. Isso foi lockdown. O Brasil não teve lockdown. Total. Teve muita gente que não conseguiu voltar para casa. Né? O Brasil muita gente que estava fora do país e não conseguiu voltar. O Brasil não teve um lockdown forte como teve em outros países. Então eu acho que o Estado de São Paulo, o governo de São Paulo, ele agiu muito bem. Primeiro, aqui nós tivemos os maiores, né, hospitais de campanha. Eles compraram todos os leitos que podiam comprar, abriram todos os leitos que podiam abrir. Né? Não faltou aqui oxigênio, ao contrário de outros
estados, não faltaram vacinas aqui quando a vacina começou a chegar. Aqui foi criado uma fábrica do Butantan. O Butantan produziu vacinas. Então, eu acho que o governo do estado de São Paulo, independente de quem estava ali, o estado de São Paulo deu um grande exemplo para o país e para o mundo, porque atuou, né, de forma correta. Agora, claro que vai sofrer críticas. Porque mandou fechar, porque o decreto... Você nunca vai agradar Mas, todos meu irmão, de qualquer jeito. Né? Ia fazer o quê? Ia deixar aberto? Hoje a gente ia estar sentado aqui falando assim, porra, não morreram 700 mil, morreram 2,5 milhões de brasileiros. Era isso que ia acontecer. Aí nós entramos num assunto, então até aqui nós concordamos. Eu acho que realmente vivemos num estado que deu passos à frente. Eu não consigo imaginar o caos que seria acontecer algo semelhante ao que houve em Manaus aqui. Pois é. Né? Agora, eu também, por outro lado, quero te perguntar o que você pensa de duas situações envolvendo o governo do estado. Eu vou dar um exemplo, deve ter acontecido mais, mas vou dar um exemplo que é fácil da gente achar aí na mídia. Teve um contrato do governo do estado para a fabricação de alguns milhões de aventais descartáveis. Certo, eu lembro disso. Você lembra desse episódio? Que para refrescar o nosso público, esse episódio, quem ganhou a licitação, aliás, acho que não tinha licitação, né? Não sei como que funciona, mas quem ia fazer esses uniformes era uma empresa que depois se constatou que era, na verdade, uma editora e que tinha um capital social, sei lá, de 20 mil reais. Sei. E a sede da empresa era uma casa alugada de 600 reais que estava com 5 meses de aluguel atrasado. Esse é um episódio. E o outro mas que não aconteceu. Mas que não aconteceu. Mas vamos dizer, não aconteceu também porque foi bem noticiado. Né? Então, mas não aconteceu. Graças a Deus não aconteceu. Deus não aconteceu. A gente não tá. A política, meu irmão, a gente não está livre dessa situação. Isso acontece em todos os estados, acontece no país, acontece em todo lugar. Aí eu quero te fazer a pergunta. Aí teve um episódio que foi noticiado, que você pode dizer melhor se é alguma coisa que a gente viu, só que foi de alguns hospitais de campanha que estavam vazios, alguma coisa assim. Sim, eu também soube. E sobre os preços dos respiradores. Certo. Que foram subfaturados. Você se depara com muitas coisas assim? O tempo todo. E você também bate de frente, né? O hospital de campanha do Ibirapuera, eu fui tirado de lá quase à força, porque eu fui fiscalizar. Eu entrei no hospital, entrei no momento em que eles meio que deram uma bobeira, eu pulei lá dentro, passei meio que despercebido e liguei a câmera e vim falando. E aí veio uma junta de pessoas e... Não pode! Não pode. Falei, meu irmão, ninguém pode me tirar daqui, ninguém vai encostar a mão em mim e eu vou fazer o que tem que ser feito e etc e tal. Eu também tive essas... né, chegou para mim essas denúncias também e que algumas eu acredito que ainda estão... na fase de apuração, investigação e etc e tal. O que eu quero te falar é que o nosso país, cara, ele proporciona isso, né? As pessoas se aproveitam da morte, elas se aproveitam do momento em que a coisa está acontecendo para poder ganhar dinheiro de alguma forma, né? Haja em vista, por exemplo, o que acontece agora, nesse momento, em Brasília, com o chamado orçamento secreto, que é uma propina institucionalizada, que é uma propina oficializada, onde deputados pressionados hoje pela imprensa e pressionados por boa parte da sociedade tiveram que vir a público revelar, né, o que receberam. Então, eu vou te falar, nós somos 513 deputados. 513... Eu não vou polemizar aqui, são 513, porque tem um que sempre viaja e tem um que não sabe o que é sim não e não consegue apertar o botão, tem que ensinar para ele. Então, na verdade, nós somos 511, mas vamos lá, os 513. Os 513 deputados recebem por ano uma verba, né, através de emendas, chamada de emenda impositiva. Essa emenda impositiva é de 18 milhões de reais. Então, cada deputado desse recebe os 18 milhões de reais. Essa emenda impositiva, amanhã, se eu quiser montar com o prefeito de São Paulo uma academia para o Roger,
eu vou destinar para a prefeitura R$ 1 milhão para que possa fazer uma academia. Estou dando um exemplo. Ok. Você, através do portal da transparência, consegue saber que o Frota deu R$ 1 milhão para a prefeitura, para a Secretaria de Esportes, carimbada para fazer para o Roger. E o Roger realmente fez. Estou aqui em frente à academia, estou vendo, a academia está aqui, está funcionando, tem todas as notas, ok. Perfeito. Tá? Até aí, Ok. ok? Ok. Aí vem a emenda do relator, que é a RP9, que é o orçamento secreto, que para você poder manter a Câmara nas rédeas do governo, eles abriram essa RP. Essa RP, ela sempre existiu. Então eu, como deputado, posso chegar lá em algum momento e falar com o relator, olha, eu estou precisando de 15 milhões, que eu vou fazer uma obra aqui, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, passa por uma aprovação, vai no presidente da Câmara, ele pega, assina, volta para o relator, ele assina e vem para mim os 15 milhões. Ok. O orçamento secreto, para poder manter os deputados na rédea, eles tiraram essa parte da Transparência. da comprovação e etc. E espalharam uma verba que você talvez não vai ficar aqui a vida inteira e não vai conseguir calcular. Então, o deputado que senta do meu lado, que ganha os mesmos 18 milhões em emendas que eu ganho, recebeu 18 mais 150 milhões. O da frente, que senta na minha frente, recebeu 18 mais 210 milhões. O que senta atrás de mim recebeu 18 mais 64 milhões. E o que está desse meu lado aqui recebeu 18 mais 132 milhões. E não para por aí. Essa emenda, ela é do relator, é o orçamento secreto, ela não é rastreável. Lembra que eu te falei que você podia... Estou aqui na frente da academia, vi e fez... Essa emenda eu vou pegar 100 milhões e você não vai saber o que eu fiz com os 100 milhões, porque ela não é rastreável, ela não vai para o portal da transparência. E é aí que mora o perigo. Por isso ela se tornou uma propina institucionalizada. Porque para ter controle da Câmara, eles distribuíram, não foi 1 milhão, 2, foram milhões na mão de mais de 300 e poucos deputados para poder manter a rédea da Câmara. E aí o seu Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, não teve outro jeito a não ser revelar que ele, sozinho, recebeu 350 milhões de reais em emendas. O presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, recebeu 180 milhões de reais. O senador que veio da SWAT, um cara que luta pelo crime, Marcos Duval, você sabe muito bem o nome dele, revelou que recebeu 50 milhões da emenda do relator para votar no Rodrigo Pacheco para ele ser o presidente do Senado. Aí depois, quando ele falou isso, o próprio repórter da UOL não acreditou que ele estava falando isso. O repórter pergunta assim, mas você está falando isso em ON? Eu posso publicar isso? Ele pode publicar. Pode publicar, porque é o seguinte, eu acho imoral, mas todo mundo recebeu, eu recebi também. Então, aí quando você vem e fala assim para mim, porra, não tem educação, a saúde, crise na saúde, no transporte, na segurança, no saneamento básico, etc e tal, não tem dinheiro, porque o dinheiro está rolando, está jorrando. E eu chego ao meu 4º ano agora, vou fazer 4 anos de Câmara, muito tranquilo, transparente e feliz, porque já viraram minha vida de cabeça para baixo e do meu bolso não caiu R$1 de emenda impositiva. Não caiu R$1 de propina. Eu não recebi R$1 para votar sim ou não. Eu votei, eu criei uma independência dentro da Câmara minha. Há 50 dias atrás, me botaram sentado e perguntaram, você quer votar com a gente? Tem 60 milhões de reais para você. Eu falei, não. Eu não quero. Muitos falam, pô, tu é louco, você é burro, você não vai pegar, outro vai pegar. Isso é esperança, né? Entendeu? Cara, eu não posso ficar amarrado a isso, porque como eu largo o aço neles,
Eles não podem subir lá do outro lado e falar assim, não, peraí. Você não tem telhado Mas no de vidro. dia 23, às 14h55, o Frota veio aqui no Palácio e pegou não sei o que, papapá. Eles não podem falar isso ao meu respeito. Então você vai ter que ficar quieto. Eles podem me criticar, podem falar o que eles quiserem, mas eles não vão poder me chamar de vendido nem de corrupto. E eu me orgulho muito disso. Só por isso, eu acho que as pessoas já deveriam votar em mim. De verdade. Porque, porra, cara, eu não fiz acordos, eu não faço parte do sistema, eu não me dobrei para o sistema. Quando eu botei o Bolsonaro para andar, ele tinha 60% de aprovação, não era os 25% que ele tem hoje, ele tinha 60%. Eu tive que ter muita coragem de abandonar o bolsonarismo, porque, porra, 60%, meu irmão, você não sabe a parada qual que é. Vou arrancar a cabeça do teu filho, vou matar tua mulher, vou comer tua mulher e vou matar tua mulher, eu vou te dar um tiro na esquina, seu vagabundo, seu safado, seu pilantra, e o caralho, e bababá. Meu irmão, você é ameaçado porque é uma seita, é uma parada que, sabe... O cara fica cego, né, meu? Sempre existiu esse povo, só que esse povo estava calado. Quando apareceu um cara que começou a falar uma série de coisas, aí, porra, esse povo explodiu. E hoje você vê uma coisa que me deixa puto. Tu não pode mais andar com a camisa do Brasil. Porque a camisa da seleção brasileira hoje significa que você é bolsonarista, cara. Entendeu? Então você vai no Rock in Rio, você vê no meio de 120 mil pessoas uma camisa do Brasil. Por quê? Porque as pessoas estão com vergonha de usar, ou as pessoas falam, pô, eu não vou usar porque vão me hostilizar, vão me chamar de Bolsonaro. Os caras conseguiram sequestrar a camisa da seleção brasileira. Os caras conseguiram sequestrar o 7 de setembro, que era uma coisa que era maneira para você pegar teu filho, caramba, ver o desfile. O cara... Não tem mais isso, virou um comício de ódio, entendeu? Onde um presidente que não tem porra nenhuma para falar, vira e fala assim... Imbrochável, na frente de várias mulheres e do lado da mulher dele. Cara. Que discurso é esse, cara? Num país onde as pessoas estão passando fome, estão precisando de comer e estão precisando de trabalho. Entendeu? Cara, é muito difícil. Eu, assim, não sou de ficar em cima do muro, isso daí a gente é obrigado a falar, né? Ó, tô vendo a cara das mulheres aqui, estão olhando. Tipo, porra... Eu tenho certeza que eu não estou falando nenhuma bobagem nem mentira. O 7 de setembro, ele tinha um lance muito legal, né? Pra nossa geração. Pô, meu pai me levou várias vezes. Pra ver o desfile. Né? Tu se preparava pra aquilo. E tá rolando um lance aí. As escolas iam juntos. Você tá rolando um lance aí que eu achei que era piada. Mas tem gente que acha que na bandeira do Brasil tá escrito independência ou morte. Nossa, tá rolando um lance absurdo assim. Isso. Então, a pessoa que falou isso, inclusive, não, o que acontece é o seguinte. A jornalista. Nós temos aí, como eu disse, um presidente, primeiro, que ele não tem educação. Eu acho que atrapalha muito, realmente, ele lidar com um cargo de presidência sem educação. Quando começou a guerra da Ucrânia e da Rússia, né, e ele foi lá ser solidário à Rússia. Pois é. Eu estava em Portugal, né? E Portugal se empenhou muito no apoio humanitário à Ucrânia. Sim, eu sei. Né? E, cara, a propaganda que se faz aqui, eu vi um dos ministros dele falando, coincidência ou não, no dia que ele visitou o Putin, as tropas recuaram. Você viu um vídeo desse? Não. Os caras fazem um negócio de maneira que... Uma narrativa deles. Que quem ouve... É absurda. Que o cara mais simples ouve e abraça. É uma narrativa absurda. E você que está falando de Portugal, que você mora em Portugal, o desrespeito do Bolsonaro com o presidente de Portugal, ter colocado o presidente de Portugal a 3 metros dele e ter colocado... ali do lado do Bolsonaro, papagaio. Um cara vestido de Zé Carioca, que é o Luciano Hang, um empresário... ali do lado do Bolsonaro e o presidente de Portugal mesmo. Então, para que trouxeram o coração do Dom Pedro I aqui para o Brasil? Para quê? Para começar o assunto. Veio fazer o que aqui se não há respeito com a data da independência, se não houve respeito com o presidente de Portugal? Isso você atinge o país inteiro, um país que, porra, a gente sabe o quanto é importante para o Brasil. Né? Então, são vários erros, um atrás do outro, que, cara,
esquece que o Frota é anti-Bolsonaro e anti-bolsonarismo. Eu estou falando como pai, como homem, como cidadão. Não é possível que a gente continue assistindo isso. Sabe, um cara que agride as mulheres, agride as jornalistas o tempo todo. Né? E tá fazendo escola. Né? E tá fazendo escola. Você viu agora essa ação, esse ato covarde que aconteceu na TV Cultura com a Vera Magalhães. Então é a hora da gente deixar o nosso plano pessoal, o ego. Sabe, o ego. E, cara, criar uma grande força, uma grande, sabe, plataforma de pessoas para poder, uma frente ampla, sabe, para fazer com que isso mude de alguma forma, porque não é possível que as pessoas estejam felizes com isso. No dia 3, a gasolina vai aumentar, o botijão de gás vai aumentar de novo, tudo vai aumentar de novo. Agora foi uma pressão eleitoreira para poder, sabe, as pessoas falam, porra, agora a gasolina estava R$10, agora está 3. Ah, o botijão de gás estava 125, agora está R$32. Mas olha que interessante, a carne não baixou. Não, a carne não baixou. O produto e a carne é uma coisa que ele sempre falou, né? Eu dou filé mignon para os meus filhos e para o resto do Brasil come o que quiser. Você se relaciona com... Porque eu vi uma discussão tua com o Eduardo Bolsonaro, né? Em que ele citava a sua fase de ator pornô e tal. É porque ele é meu fã, ele tem todos os meus filmes. Ele foi um dos caras que mais assistiu. Não, ele é meu fã, ele falou para mim, ele assiste. O Eduardo é um cara que tem a coleção completa em casa. Coleção ouro, coisas que nunca nem saíram. Eduardo. Ele tem. E o Eduardo, ele é um cara que ele é um turista na Câmara, ele não trabalha, ele é frouxo, entendeu? Ele não trabalha, não gosta de trabalhar, ele tá ali porque ele vive do sobrenome do pai, nada mais. Para você ter uma ideia, se você abrir o portal da transparência, você vai ver que o meu nome está em primeiro lugar nos projetos realizados e feitos esse ano e nos outros 3 anos, os outros 2 anos na Câmara. Eu tenho 800 projetos. O Eduardo tem 26. É desproporcional. Não, é muito desproporcional. Não é... A deputada que está em segundo lugar tem 250. O Eduardo tem 26, meu irmão. O cara é filho do presidente. Ele, como filho do presidente, ele tinha que dar o exemplo para a nação. Ele tinha que ter 1000 projetos, entendeu? Ele tinha que não faltar nenhuma sessão, entendeu? Ele tinha que estar lá todos os dias. E ele tinha que estar lá como homem, entendeu? Tentando, de alguma forma, criar um caminho e uma narrativa entre o ódio do pai, entendeu? E a população. Ele tinha que se jogar no meio e falar, não, peraí, pai... Porra, calma, vamos fazer diferente, porra, tá errando nisso. E ir pra cima. Não, cara, concorda com tudo que o pai fala. Se o pai fala, olha, amanhã nós vamos, todo mundo que tiver CAC, vamos pras ruas e vamos matar os brasileiros, ele vai apoiar. Entendeu? Então... Você acha que quem assim, influencia mais em termos de palpite na vida do presidente, o Eduardo ou o vereador federal? Não, o vereador federal que não trabalha, né? Fica mais em Brasília do que no Rio de Janeiro, a gente sabe disso. Cara, é uma família que passou esses 3 anos tentando tapar buraco e confusões, recheado de... Compraram 107 imóveis, 51 em dinheiro vivo. Se não for reeleito, vai dar ruim? Entendeu? Se ele não for reeleito, vai dar ruim? Cara... Posso te falar, sinceramente, ele não será o próximo presidente do Brasil. Vai dar ruim? Se vai dar ruim ou não, a gente vai pra rua depois saber. Não, tô dizendo pra ele, vida pessoal. Não, pra ele vai dar, porque a primeira coisa que tem que ser feito é tirar o sigilo dos cartões corporativos. Os 100 anos. Tirar os 100 anos de sigilo dos cartões corporativos, os 100 anos dos documentos, né? Porque, porra, cara, se você faz... Por que você colocaria 100 anos de sigilo numa parada que se você... Porra, não tá fazendo nada de errado. Daqui 100 anos, minhas costas não vão são em 3 anos, 15 férias. 15 férias. Porra, como é que pode? Você tira 15 férias em 3 anos nenhum. E cada vez que sai de férias, o cartão parece uma navalha, já dizia o Cazuza.
Porra, é 3 milhões, 4 milhões, 2 milhões e 800 de, porra... Mas o Alexandre Frota está revoltado, ele será bem, não tô revoltado. ele será bem representado. Alexandre Frota será bem representado no funeral da Rainha Elizabeth, porque o Bolsonaro estará no velório da Rainha. Não, e ele escreveu uma bobagem hoje que já está que tá aí na internet, absurda. Ele teve um erro ele escreveu uma palavra totalmente errada e tá todo mundo caindo nas costas dele. É assim, cara, eu não tô revoltado, eu tô seguro e correto do que eu tô falando, porque eu assisti, eu tive lá dentro, eu sei o que tá acontecendo. Porra, tô todo mundo aqui, quero ver quem vai falar para mim. Não teve corrupção no governo Bolsonaro. Tá bom, vou citar uma. Ministro Milton Ribeiro, da Educação. Com a propina gospel. Recente, né? Até em Barra de Ouro eles aceitavam a propina. E 2 pastores, né? Porque esses pastores que transitam em Brasília são pastores que te vendem a cruz na quarta-feira, mas te mandam a promissória na quinta. É tudo vendedor de vaga no céu. É um monte de corretor. Essa é a verdade. E que tinha trânsito livre. E falava assim, olha, não, peraí, ministro, para aquela cidade ali, para o prefeito, o senhor pode mandar 50 milhões, esse aqui é amigo do presidente, o senhor pode atender hoje. Os bispos, os pastores, sei lá que porra que eles eram, é que mandavam no Ministério da Educação. Como pode um negócio desse, cara? Ah, cara, não pode, né? Não Esse pode, é o problema. não pode. Então, tudo me leva a crer que no próximo dia 2 nós precisamos, de alguma forma, né, dar uma resposta a isso. Porque, porra, eu não tô feliz com essa parada. Eu tenho meus motivos desde 2019, né? Ninguém mais do que eu. Inclusive, essa semana a Veja me elegeu como uma das principais, né, pessoas que está brigando com o bolsonarismo, né, brigando com essa situação para que a coisa se torne, pelo menos, que a gente tenha uma esperança, entendeu? Que a gente tenha luz no fim do túnel, porque, porra, a parada mesmo... Tá escuro. Porra. Frota, só para terminar, me fala uma coisa. Você acha que o povo brasileiro aprendeu alguma coisa com a pandemia? Ah, eu acho que sim, né? Porque eu acho que todo mundo fica em casa, tem que ficar mais próximo da tua família. Tudo. Não só isso, né? A gente fazia coisas que, né, desde um simples ato de não lavar a mão, não, sabe, compartilhar Não copas. ficar reunido com a família. A gente esperava Só que um o pessoal monte de fosse coisa, ter mais né? misericórdia um do outro, mais amor, muita coisa ia mudar. Não. Cara, a pandemia, ela acho que ela ensinou muito, né, as pessoas, mas o brasileiro, ele é mais, né, sempre quer dar um jeitinho, uma festa clandestina, né? Ninguém vai sair melhor ou pior. A pessoa vai sair ou melhor ou pior. Igual ela não vai sair. Você torce pro Flamengo, né? Torço pro Flamengo. Você entrou embaixo da mesa pra pedir autógrafo pro Gabigol. Não, ele que saiu debaixo da mesa. Eu nem sabia que ele tava lá. Foi desse jeito mesmo? Foi desse jeito. A gente... Na verdade, eu vou te contar um bastidor aqui, eu não vou revelar nomes para não ter confusão. Mas, na verdade, nós caímos numa armadilha, a Força Tarefa. Nós estávamos na base do Garra, preparando o roteiro que seria da noite. E à tarde, chegam 2 pessoas influentes da política, sentam com a gente e falam, olha, uma das maiores festas vai acontecer nesse endereço aqui. Inclusive, é uma festa LGBT, que ia mais, não sei o que, coisa e tal, mas vai ser um festão com DJs, com não sei o que, coisa e tal, e esse cara já vem fazendo festa clandestina, não sei o que, coisa e tal. Aí, porra, nós olhamos pro roteiro e olhamos e falamos assim, cara, porra, a gente ia para um outro lado, ia, sabe, demorar, ia ter uma demanda maior, vamos para os Jardins, aonde vai ser a parada, e fomos para lá. E chegamos lá, ficamos lá na porta. E você olhava pro prédio, não tinha nada. Tudo vazio, não tinha nada. E a gente ficou ali e falou, cara, não é possível. Aí daqui a pouco parou uma van. Dessa van, desceu um grupo e entrou na casa. E a van foi embora. Daqui a pouco parou outra van. Desceu mais um grupo, entrou, e a van foi embora. Eu falei, vamos seguir a van.
para começar, vamos seguir a van, porque essa van, na hora eu pensei, é o seguinte, ela tá pegando em algum lugar os convidados trazendo para cá. Porque que eles faziam? Eles soltavam a festa dia 23, 10 da noite, em tal lugar. Você comprava e eles, no dia da festa, mandavam para você o WhatsApp com esse endereço. Quando você chegava no endereço, não era o endereço da festa. Tinha um transfer. Tinha um transfer. Aí nós seguimos a van deu a volta ao quarteirão, a gente viu onde deixava e realmente estavam entrando. Aí eu acionei a força-tarefa, a gente foi. Quando chegou na porta da casa, tinha um vidro dessa grossura blindado. Aí eu falei, porra, arromba, temos que arrombar. Aí arrombaram. Aí entramos, tinha um segundo vidro, foi arrombado. Aí a gente entrou no elevador. Eu entrei no elevador, 2 delegados e 2 policiais do Garra. E subiu o elevador. Quando abriu a porta, meu irmão, não tinha festa. Era uma filial de um cassino. Aí eu falei, puta. Aí eu lembrei das 2 figuras que tinham dado pra gente a fita da festa. Na verdade, esses 2 políticos não deviam estar levando nesse local e caguetaram o cassino. Puta que... E aí eles falaram, vamos deixar o Frota arromba o cassino e foda-se ele, mano. E aí quando eu arrombei, eu olhei que eu trouxe, eu falei, cadê o LGBT? Não tinha festa, não tinha nada. Eu fiquei assim, e tava lotado aquela parada. Bom, enfim, para eu encurtar aqui, porque vai acabar. A gente separou, né? Eles separaram, a polícia entrou, separou homem, mulher, não sei o que, coisa e tal, papapá. E lá pras tantas, 55 minutos depois que a gente tá na festa, vem um garçom e fala assim, seu Frota, posso falar com você? Eu cheguei ontem na minha terra, eu não quero problema. A gente falou, não, irmão, não vai ter problema, tu pode até ir embora. Não, mas, porra, pelo amor de Deus, eu não quero problema, não sei o que, coisa e tal. Porra, eu só tô aqui trabalhando para ajudar minha filha, minha esposa. Mas o Gabigol tá ali embaixo daquela mesa. Veio assim. Juro por Deus, estava o delegado do meu lado. Aí eu olhei, pô, eu sou Flamengo, cara. O Flamengo ia jogar com o Fluminense no domingo. Isso era 3h40 da manhã do domingo. Falei, não, o Gabigol não tá ali embaixo, porra. O Flamengo vai jogar 6 horas no Maracanã. Como é que o Gabigol tá ali? Não, o Gabigol tá lá embaixo. Porra, aí eu fui com o delegado lá. Aí chegamos lá, entramos no VIP do VIP. Aí quando a gente entrou no VIP do VIP, na frente da mesa já tinha os parças, que geralmente os jogadores de futebol andam com um monte de cara que se veste igual a eles. Então eu olhei, eu vi um monte de Gabigol em pé. E um monte de mulher lá. Aí o delegado chegou e falou, afasta todo mundo aí. Aí afastou todo mundo, não sei o que. O delegado tava com uma escopeta na mão, fez assim. Sai aí debaixo da mesa. Aí sai um cara com um terno branco da Croupier, que tava jogando, aqui na cabeça assim. Aí, pô, tava de short, eu vi a perna, vi a taça da Libertadores na perna, eu falei, é o Gabigol. Aí abriu aqui assim, aí o delegado, qual é teu nome? Aí ele, meu nome é Gabriel. Gabriel de quê? Gabriel Barbosa. O que você faz? Sou jogador. De quê? De futebol. Joga onde? Jogo no Flamengo. Tu é o Gabigol? Ele falou, sou o Gabigol. Então, vamos recolher, vem pra cá. Aí tirou ele de dentro da parada. E aí, quando ele chegou na sala, é que foi a hora que ele começou a ficar puto, entendeu? Porra, isso é um absurdo, que isso não pode estar acontecendo. E o caramba, eu vim aqui jantar. Falei, porra, 3h40, irmão, tu veio jantar? Não, porque, pô, e o Flamengo, tu não vai jogar? Ele falou, não, eu tô machucado, não vou jogar, não sei o que, coisa e tal. Eu nem sabia que era cassino. Aqui, a gente, pô, tu achou que a mulher que tava dando carta era o quê? Uma cartomante, irmão? Porra, que porra que é essa? Não sei o que, coisa e tal, enfim. Aconteceu, e aí, porra, cara, foi questão de 10 minutos, tava a imprensa inteira lá embaixo da parada, entendeu? Eu não sei nem quem chamou a imprensa. E aí, pô, foi aquilo que o resto vocês viram. Ele ficou puto comigo, me bloqueou no Instagram, entendeu? Falou, não, fala mais com o Frota, que ele nunca tinha falado, na verdade. Mas falou, não, quero saber dele, o caralho, porque me tirou de dentro do... Eu nem tirei. O doutor Nico, que hoje é o delegado geral, é que chegou,
falou, Frota, cadê o Gabigol? Eu falei, tá ali dentro. Não, deixa que eu vou levar, eu levo embora. E o cara, o doutor Nico que levou ele embora. A gente pegou um monte de gente. A gente encontrou muita gente na noite, assim, principalmente jogadores de futebol. Mas, cara, a gente não ia lá pra esculachar ninguém, entendeu? A gente chegava lá pra fazer a intervenção da festa, só isso. Só que tinha sempre umas estrelas lá. Teve um cara, eu não falo, até hoje todo mundo me pergunta, mas teve um pagodeiro que, na hora que a gente entrou, ele pulou, largou mulher, largou tudo e foi embora, pegou o carro dele e vazou pela rua de trás. Largou tudo, mano. Quando ele viu entrando a parada, ele falou, eu não vou ficar aqui, ó. Saiu fora. Oh, vocês têm história, hein? Frota, a gente queria ficar com você o tempo todo aqui. Precisamos mais vezes, né, meu irmão? Precisamos olha, marcar outra com Frota. Muito obrigado. Eu acho que, assim, primeiro que a gente sempre, quem me conhece sabe, eu não tenho demagogia. Gosto muito da maneira que você se posiciona. Pô, eu sou teu fã. Porque a pessoa tem que ser isso, né? Independente. Verdadeira. Além de amigo, eu sou teu fã. Verdadeira. E aquilo, né? Eu acho que o Brasil tem que valorizar as pessoas que procuram não ficar em cima do muro e não pensar apenas em seus próprios interesses. Vamos lá. Frota, alguma mensagem pra galera? A mensagem é que as pessoas tenham esperança que a gente vai mudar essa história que está aí. Se Deus quiser. E eu vou estar na linha de frente ajudando. Então, tô contigo. Que Deus proteja a todos e vamos juntos. A vida é muito curta, a gente tem que aproveitar intensamente. Esse sabe mais do que eu sobre isso. E bater sempre um papo com o sapo, né? Pô, o papo com o sapo é foda. Rede social? Pô, rede social, Instagram, Alexandre Frota, _oficial. Mas eu sou mesmo twitteiro, entendeu? Eu gosto de Twitter, porque no Twitter... Resposta rápida. E a porrada come aqui todo dia, entendeu? Então é aqui que... Qual que é o seu Twitter? Eu fico... @77. Porra, tá oficializado lá. Só olhar aí embaixo, procura aí, bota, tá verificado. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado. Que seja a primeira de muitas. Valeu, qualquer hora eu vou te visitar em Portugal, que eu adoro lá. Hein? Vamos conhecer Matosinhos que você não conhece, Tá comer uma francesinha. Pô, isso daí deixa pra depois. É um frango, Tô ligado. É o prato típico do Porto, viu, gente? Tô ligado. Fox 23, Universo da Superação. Super episódio com o grande Alexandre Frota. Nosso Paulão de Rock Santeiro. Paulão não. Luizão. Nosso Luizão de Rock Santeiro. E eu que falei tudo certo sobre Rock Santeiro. Fique com Deus, pessoal. Muito bom.